Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tudo bem que eu sou baixinho, mas aí também já é demais, né? Botaram lá embaixo, agora tá legal. Gostei disso, hein? Vocês vão entender o porquê. Queridos, nós vamos dar hoje mais um passo dentro do livro de Atos, né? Atos vai apresentar-nos então uma igreja em movimento. O Espírito Santo, então, usando pessoas, a igreja avançando, pessoas se convertendo. No livro de Atos nós percebemos algumas despedidas, umas não tão interessantes, outras que mexem com o nosso coração. E estamos, então, diante de mais um texto que Lucas vai nos apresentar, então, aí um diário de bordo, um diário de viagem. E o texto de hoje é Atos capítulo 21, do verso 1 ao verso 16. Atos capítulo 21, do verso 1 ao verso 16, e diz assim o texto: Depois que nos separamos deles, navegamos em linha reta e chegamos a Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali a Pátara. Encontrando um navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos. E quando avistamos Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio ia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, demorando-nos ali 7 dias, e pelo Espírito eles diziam a Paulo que não fosse para Jerusalém. Depois de passar ali aqueles dias, saímos e seguimos viagem. Todos nos acompanharam até fora da cidade, juntamente com suas mulheres e filhos. Na praia oramos ajoelhados. Então nos despedimos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Concluído nossa viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida e depois de cumprimentar os irmãos, passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali entramos e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas, virgens, que profetizavam. Demorando-nos ali muitos dias, um profeta chamado Ágabo desceu da Judeia. Ele veio encontrar-se conosco, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, disse: O Espírito Santo diz: Assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem este cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isso, suplicamos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: Que fazeis chorando e entristecendo-me o coração? Porque estou pronto, não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não se deixasse demover, desistimos e dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Depois desses dias, fizemos os preparativos e subimos para Jerusalém. E alguns discípulos de Cesareia foram também conosco e nos levaram até Minasson, natural de Chipre, discípulo de longa data com quem iríamos nos hospedar. Bom, nós estamos diante desse texto que vai nos apresentar aí o quão detalhista Lucas era. E o interessante, quando eu olhei para esse texto, veio à minha mente uma história e eu cresci vendo isso. Eu me lembrei da minha tia. Minha tia, ela é missionária na Índia, em Calcutá, e ela sempre esteve envolvida com missões. Desde criança eu lembro ela frequentando a Jocum. Alguns sabem aonde é a Jocum, então eu moro perto da Jocum. Então a minha vida foi dentro daquele campo missionário. Então eu lembro da minha tia nas suas viagens missionárias, mas especificamente uma, quando ela decidiu ir para a Índia. E eu me recordo que muitas pessoas não olhavam para essa decisão como um ato de admiração, mas com muita crítica. Alguns tentando fazer ela desistir, e as frases que eu ouvia era: ela está escolhendo sofrer. Sim, isso é besteira. Por que não vai outra pessoa? Será que Deus realmente tem esse caminho para ela? E eu cresci no meio desse movimento, e isso foi mostrando uma certa repulsa por parte de alguns à missão que Deus havia dado a ela. Muita gente olhando de fora e pensando na distância da família, e isso de fato aconteceu.
na adaptação a uma cultura totalmente diferente da nossa, muito difícil, as dificuldades do campo missionário, as lutas e renúncias, uma vida entregue totalmente a um chamado. E isso, para muitos da nossa família e até para o grupo de amigos, era algo absurdo. Eu cresci ouvindo isso. Mas existe algo que quem olha apenas para o sofrimento nem sempre consegue ver, que é o propósito de Deus no caminho. Pois bem, ela chega na Índia em 2012. Ela começa a trabalhar com artesanato, utilizando aquilo como um ponto de contato com as mulheres para poder então comunicar o evangelho. Meu tio, seu esposo, por sua vez, começa então com futebol. E isso chama muita atenção, porque um brasileiro trabalhando com futebol naquela cultura, com as crianças para utilizar como ponto de contato, para então comunicar o evangelho. E quando eles chegam ali em 2012, tinha um menino chamado Pitran. Pitran, ainda uma criança, ele começa então a se envolver com o futebol e ele se converte. E ele cresce e quando chega na fase adulta ele decide ir para o seminário. E ele vai para o seminário em Serampore, onde William Carey plantou ali um seminário. Pois bem, ele termina o seminário, volta então para a sua terra e ali com o apoio do seminário constrói uma igreja. O seminário então constrói uma igreja na vila onde ele mora. E essa igreja hoje está crescendo, se desenvolvendo. Basicamente, em sua grande maioria, é uma igreja formada por mulheres e por crianças. Alguns poucos homens, mas a igreja está crescendo e pasmem, já estão pensando em expansão, porque já não cabe mais pessoas ali. E interessante que aquilo que para algumas pessoas parecia uma escolha sem sentido, hoje revela os frutos e faz total sentido daquela obra que Deus havia chamado esse casal. Isso nos ensina uma coisa importante, né? Nem todo mundo vai enxergar o caminho que Deus colocou diante de nós. Nem todo mundo vai conseguir compreender o chamado de Deus para as nossas vidas. Algumas pessoas vão olhar e vão ver risco, outras vão olhar e vão ver perda, outras vão achar, você está sendo radical demais. Se Deus vai comunicar com alguma nação, que Ele envie outra pessoa, não precisa de ser você. Mas o texto de hoje vai nos apresentar que nem todo conselho bem intencionado consegue discernir plenamente a vontade de Deus. Nós percebemos isso. Paulo está indo para Jerusalém e ele sabe que o caminho vai ser difícil. Ele sabe. O Espírito Santo já havia revelado a ele que no caminho haveria prisões, haveria tribulação. E os amigos de Paulo então choram, tentam convencer ele não ir. Lucas vai registrando tudo isso. Eles não odiavam Paulo, não, eles amavam Paulo. Eles só não conseguiam entender aquilo que Deus estava fazendo. Eles estavam olhando só para o sofrimento e não para o propósito. E Paulo continua, não porque ele é teimoso, não porque ele desprezasse a dor dos seus amigos, não, mas porque ele entendia que o seu futuro pertencia ao Senhor. E Lucas quer que a gente veja isso acontecendo. Nós conseguimos perceber Paulo seguindo os passos do Senhor Jesus. Lucas nos chama a atenção justamente para isso. E uma pergunta que nos surge logo nesse início é: quando o caminho da vontade do Senhor parece custoso demais aos nossos olhos, nós continuamos seguindo os passos de Jesus? Ou a gente tenta uma rota alternativa? Pois bem, Paulo está na sua última viagem missionária. Vocês devem lembrar que agora ele está indo em direção a Jerusalém. E o Espírito Santo vai direcionando ele nesse caminho. E nós precisamos lembrar que Paulo sabia que no caminho haveria tribulações, haveria prisões, mas isso não desanima. Pelo contrário, ele consegue manter o seu olhar focado, fitado naquilo que Deus havia chamado. E por onde ele passa, ele vai se despedindo de pessoas, porque ele vai encontrando frutos do seu trabalho nas suas viagens missionárias. Ele vai encontrando gente crente, ele vai encontrando a igreja estabelecida, ele vai encontrando discípulos de Jesus. E diante desse diário de viagem, e Lucas ele faz um paralelo maravilhoso, Lucas nos apresenta o apóstolo Paulo seguindo os passos de Jesus, e Lucas vai apresentando a mesma caminhada que Jesus faz em direção à cruz. Da mesma forma, Paulo agora está indo em direção aos seus últimos dias. Assim como Jesus, Paulo viajou para Jerusalém com um grupo de discípulos.
Lucas vai dizer que assim como Jesus, Paulo sofreu oposição de judeus hostis que conspiraram contra a sua vida. Sim, assim como Jesus, Paulo fez ou recebeu 3 profecias sucessivas sobre seu sofrimento, incluindo sua entrega aos gentios. Lucas vai dizer que assim como Jesus, Paulo declarou sua disposição de entregar a própria vida. Assim como Jesus, Paulo estava determinado a completar seu ministério sem desviar dele. Assim como Jesus, Paulo expressou a sua entrega à vontade de Deus. Lucas então faz esse paralelo maravilhoso, mostrando que os passos do apóstolo Paulo eram muito conectados com os passos do Senhor Jesus. Aqui nós percebemos um discípulo de Jesus seguindo os seus passos até as últimas consequências. Do verso 1 ao verso 6, Lucas então começa a pintar esse maravilhoso quadro, essa despedida. Nós estamos caminhando já na reta final e temos visto nas últimas mensagens despedidas e mais despedidas, e por onde Paulo passa, ele vai se despedindo das pessoas, acontecem momentos de choro, de tristeza, mas ele prossegue. Lucas vai apresentando nessa porção então de texto. Ele fala das paradas, da partida, ele vai dizer a rota que foi pega, ele vai descrevendo os navios, ele vai apresentando os resultados da viagem missionária, os discípulos vão sendo encontrados, reencontrados, despedidas então vão acontecendo. Isso vai revelando as consequências maravilhosas do avanço do Evangelho. As pessoas que haviam tido contato com esse Jesus que nós servimos, continuavam firmes, seguindo esse Jesus e fazendo outros discípulos. Em Tiro, havia discípulos. Paulo e seus companheiros, então, ficam ali 7 dias, provavelmente o tempo necessário para descarregar o navio. Porque Paulo, então, tomou navios que não simplesmente carregavam pessoas, mas faziam também transporte. Era um navio comercial. E ele para ali, então, espera esse navio descarregar. Mas acontece 2 coisas interessantes nessa primeira parada. Primeira coisa, Paulo é advertido a não ir para Jerusalém. Esse é o primeiro aviso dessa viagem. Os discípulos que estavam ali então, impelidos pelo Espírito Santo, entendendo aquilo que aconteceria em Jerusalém, chama Paulo e fala: não vai, é perigoso, isso que você vai viver lá pode te levar à morte. E todos então tentam ali persuadir Paulo a não seguir em frente. E a segunda coisa interessante que Lucas vai apresentar nesse texto é que todos acompanham Paulo, aquelas pessoas, aqueles discípulos vão então até a beirada da praia e juntos se ajoelham e oram com Paulo. Lucas não vai relatar-nos o conteúdo dessa oração, mas relata que nessa despedida havia comunhão não somente com Paulo, mas também com o Senhor. Relata que eles entendiam que todas as decisões que Paulo havia tomado era direcionado por Deus. Então eles louvavam a Deus, eles adoravam a Deus, eles buscavam a Deus em todos os momentos. E aí fica algumas perguntas. Será que Paulo sofreu nessas despedidas? Certamente. Será que o coração dele pesou, aquele sentimento de: puxa, olha o que eu estou deixando? Certamente ele foi confrontado. Será que ele não chorou? Sim, ele chorou. Mas tudo que nós vemos aqui, percebemos, os passos de um discípulo de Jesus que segue o seu mestre até o fim. Aqui nós vemos o discípulo que segue os passos do seu mestre até as últimas consequências. Essa é a vida do apóstolo Paulo. E esse é o ponto que nos chama a atenção. Será que nós possuímos essa mesma disposição de seguir Jesus até as últimas consequências? E se eu te perguntasse hoje, e é de uma forma muito clara: você está disposto a morrer por Jesus? Você diria sim. Isso é uma pergunta clássica que nós já fomos ensinados a responder. Sim, eu estou disposto a morrer por Jesus. Imagine então você diante de um cenário de morte iminente. Se você negar Jesus ou não negar, você vai morrer. Então o único caminho certo e seguro é não negar a Cristo. Porque se você vai morrer, é melhor você morrer com Jesus e viver eternamente do que você morrer o seu corpo aqui e também ter a segunda morte. Então o único caminho é, de fato, dizer: não, eu não vou negar Jesus, eu sou seguidor de Jesus. Agora, pense comigo sobre as nossas vontades. Quantas vezes nos foram apresentados caminhos a escolher
E o nosso coração, cheio de respostas, decidiu ir por uma estrada mais confortável, porque afinal de contas, nós buscamos caminhos confortáveis, mas que não tinha absolutamente nenhuma marca dos passos do Senhor Jesus. Mas era confortável, era seguro. Quando a gente fala sobre morte, fica muito fácil discernir. É sempre, nós vamos dizer assim, sempre, eu morro por Jesus e eu não nego. Agora, por exemplo, quando nós somos chamados a amar uns aos outros e então a matar as nossas vontades, e quando eu digo algum outro, eu digo aquela pessoa, aquele outro que mexe com a nossa estrutura e faz nascer no nosso coração sentimentos dos quais nós envergonhamos de contar. Sabe um outro assim, tipo Judas? Qual tem sido a sua reação? Você segue pouco a pouco os passos do seu mestre ou procura sempre uma rota alternativa para desviar desses momentos difíceis? É uma pergunta que você precisa fazer ao seu coração. Podemos pensar também em escolhas, sonhos, projetos que fazemos. Esses caminhos têm sido pavimentados pelos passos do Senhor Jesus. E eu preciso ser realista, no chamado para seguir Jesus, caminhar com Jesus, não é algo fácil para o nosso coração. Não é. Quem é que gostaria de ser chamado para apanhar por Jesus? Se eu falasse assim, olha, vamos ali, vamos comunicar o evangelho, mas olha, apanhar é certo. Você diria assim, eu quero ir. Não, você não faria isso. Imagina se Jesus te chama então para poder seguir uma viagem, você não tem certeza do que vai ter nessa viagem, mas você sabe que vai ter tribulações, prisões, cadeias, então Jesus te chama para você simplesmente ir, abrir mão disso tudo aqui. Você pode passar fome, passar frio, não tem segurança de nada. Você diria assim, eu quero ir? Não. Nosso coração é sempre levado a fugir dessas coisas. Quando ouvimos essas perguntas, a nossa reação imediata, muitas vezes, é pensar num distanciamento dos passos do nosso mestre, porque nós não queremos sofrer por esse mestre. E isso não é novidade, porque nós ainda possuímos um coração limitado, nós estamos ainda num corpo caído, então a nossa carne sempre vai nos levar para distante daquilo que o Espírito Santo está nos guiando, está nos direcionando. E de fato nós não temos força natural para resolver isso. Mas aí então que vem uma boa notícia. Realmente nós não temos essa capacidade. Mas nós possuímos o Espírito Santo. Aqueles que confessam a Cristo como único, suficiente Salvador, e então recebem essa capacitação para conseguir seguir os passos do Mestre até as últimas consequências. E então coisas extraordinárias vão acontecendo. Você começa a perceber que caminhar com Jesus vai fazer parte das suas prioridades, vai fazer parte dos seus planos, vai ser colocado então como a primazia da sua vida. Você começa a experimentar paz, e é uma paz que excede todo entendimento, é aquela paz que permanece mesmo quando todas as coisas à nossa volta estão desorganizadas. Sim, é uma paz que o mundo não consegue dar, e isso não tem a ver com performance, isso não tem a ver o quanto você é relevante dentro da sua comunidade, tem a ver com aquilo que Cristo Jesus já fez na cruz por mim, por você, por nós. Então não é algo que você tem que conquistar, é algo que você já tem a partir do momento que você confessa a Cristo como o único, suficiente Salvador. Então você tem essa capacidade. Era por isso que Paulo continuava seguindo, mesmo sabendo que aquilo que estava por vir seria momentos de lutas. Sim, isso só é possível por causa de Jesus. Paulo, ele segue os passos do seu mestre, não importando aonde o caminho levaria, porque ele sabia que todos os passos dele renderia em glória ao Senhor. E aí de repente chegou o momento de você perguntar no seu coração, eu sou alguém que segue os passos de Jesus? Eu caminho na mesma direção que o meu mestre? É uma pergunta que somente você pode responder. E então, nós entramos na segunda cena dessa viagem. Do verso 7 ao verso 12, Paulo então começa a ser impactado com a realidade daquilo que ele iria enfrentar.
Ele continua a viagem, ele chega a Cesareia, ali encontra Filipe, o evangelista, estabelecido naquela cidade, e pelo que o texto apresenta, a casa dele era um local onde os discípulos de Jesus se encontravam. E Lucas então vai fazer o seu trabalho maravilhoso de apresentar que Filipe tinha 4 filhas, e essas 4 filhas profetizavam. E isso mostra como o trabalho feminino era relevante naquela época, assim como é hoje ainda. Como Deus usava as mulheres para que o evangelho fosse então sendo consolidado nos corações. Lucas faz esse trabalho maravilhoso de nos apresentar que tanto homens quanto mulheres trabalham juntos em um só propósito, que é comunicar o evangelho, consolidar pessoas nessa caminhada. E aí então, veio um profeta chamado Ágabo. O cara, ele era bom naquilo que fazia e na sua comunicação, ele buscava todos os meios para apresentar aquilo que o Espírito estava falando. Então ele pega um cinto, ele amarra os seus pés e as suas mãos e simplesmente diz: olha, isso daqui é só parte do que vai acontecer com o dono desse cinto. Quem vai para Jerusalém, lá o caminho, o final do caminho vai ser complicado. E então, diante dessa fala, os discípulos e todos que estavam ali se desesperam e começam a buscar convencer Paulo de não ir em direção a Jerusalém, dizendo: olha, não vai porque é perigoso. Olha aí, o Espírito Santo já falou uma vez, já falou de novo, e agora você ir para lá vai ser um final de morte. Interessante que nesse ponto Lucas vai fazer essa ligação clara de Paulo com Jesus. Jesus também passa por esse cenário, aonde ele vai predizer a sua crucificação, vai contar para os discípulos, e os discípulos começam a tentar repreendê-lo, dizendo: não, você não precisa disso, não, você não pode. Eles tentam convencer Paulo, por mais que pessoas ao redor de Paulo fossem seguidoras de Jesus, nós estamos falando de pessoas crentes, nós estamos falando dos discípulos de Jesus que estavam naquela comunidade ali, mas eles não conseguiam entender que Paulo não queria ser participante somente da glória de Jesus, mas também dos sofrimentos. Paulo vai contar isso ao longo da sua vida, ele vai viver isso. Aqueles discípulos, diante da revelação de que o caminho seria difícil, pensam logo em recuar. Queriam fazer Paulo desistir, porque sofrer não é legal. E aqui está um ponto de cuidado. O coração carnal sempre interpreta custo como motivo de recuar. Todas as vezes que percebemos o preço que tem que ser pago, as dificuldades que nós vamos enfrentar, nós já pensamos se vale a pena ou não seguir nesse caminho. E às vezes passamos por alguns caminhos que nós não desejaríamos jamais passar, e dizemos assim: olha, se eu soubesse que ia ser assim, eu não tinha feito isso. Quantas vezes isso não é lançado diante de nós? E isso não quer dizer necessariamente que você não ama Cristo, e também não quer dizer que você não é crente. Isso demonstra como o coração humano perde rapidamente o senso de propósito. Nós perdemos a direção diante de obstáculos que às vezes nem sempre são tão grandes assim. E aí eu me recordo, no momento que eu estava fazendo esse sermão, eu me recordei de um filme que assim, eu gosto demais desse filme. E eu lembro demais desse personagem, que é o Steve Rogers, o Capitão América. E eu gosto demais desse cara. E eu sempre me achei muito parecido com o Capitão América. Calma, gente. Mas o Capitão América, antes de tomar o soro, quem já viu o filme percebe. O Capitão América, ele era baixinho, pequeno e fraco. Você quer ver uma coisa? Pastor Michel. Como é que traduz Pastor Michel? Viu? Baixinho. Esse é meu sinal. Então eu parecia com o Capitão América. Já me deram aqui o nome de baixinho. Então aqui, na comunidade surda, eu sou conhecido como, quer ver? Pastor Michel. Viu? Perceberam? Então, eu parecia com o Capitão América. Ponto. Mas interessante aqui é o seguinte: quando a gente olha para o Capitão América, nós percebemos um personagem e algo interessante: ele possui senso de propósito. Ele é o cara que sabia o caminho que ele queria seguir, e ele sabia
que se tivesse que pagar preço para isso, ele iria até as últimas consequências. Logo no início do filme, a gente vai ver ele brigando não, apanhando. Ele está apanhando num beco e o cara bate nele, ele cai, o cara bate nele, ele cai, e aí o cara olha para ele e fala assim: aí, tu não desiste não? Aí ele diz: eu posso fazer isso o dia todo. Ele é esse cara. Ele tenta se alistar em vários lugares, ele corre para todos os lados, tentando entrar no exército, mas em todo lugar que ele ia, a estatura, a sua saúde era um fator de impedimento. E o interessante é que nós vamos ver que a vida desse personagem é marcada por um senso de propósito. E aí quando ele toma aquele soro, então ele sofre, e aí mandam desligar e ele grita: não para, eu quero seguir. E aí nós vamos perceber o desenvolvimento dele, ele conhece o grande amor da sua vida, e a cena final do filme é ele abrindo mão desse grande amor por um propósito maior, que era servir o seu país e salvar pessoas. Mas e o que isso tem a ver com a gente e com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo também tinha um senso de propósito, ele sabia para onde ele estava indo, e ele sabia aquilo que Deus havia chamado ele. Será que a gente sabe? Será que sabemos realmente para onde nós estamos indo? Qual o maior propósito da sua vida hoje? Pelo que você tem lutado? O que você está buscando hoje? Saber para onde queremos ir faz grande diferença em nossa vida, porque no percurso aparecerão inúmeras opções de desvio desse caminho, o tempo todo. Pessoas vão se aproximar com boas intenções, mas nem sempre com o discernimento do Espírito Santo, para tentar nos tirar do caminho que o Senhor já colocou no nosso coração. Quem vai chegar para você e tentar te tirar o foco não vai ser um estranho, vai ser pessoas do seu convívio, e não de uma forma maldosa, porque te amam, porque querem o seu bem. Pessoas vão dar e vão trazer conselhos, e isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos de cuidar da nossa vida devocional, do nosso relacionamento com Cristo. Nós vivemos imersos numa cultura com várias, mas várias opções para nos acomodar e nos fazer sentir bem. E de repente, você já recebeu convites bons, parecia agradável, aparentemente fazia sentido, mas acabam levando você, não é para um caminho de pecado, mas para um distanciamento daquilo que Deus já havia te direcionado. Por exemplo, hoje está comum isso, e a cada dia que passa é dito mais sobre isso, você precisa cuidar da sua saúde. E aí você pensa: tudo bem, eu preciso cuidar da minha saúde, mas eu não tenho tempo, a não ser o meu dia quando começo com a minha devocional. E aí vem a ideia mirabolante de você trocar a devocional pela academia. Porque afinal de contas, Deus vai entender, eu estou cuidando do corpo, é algo que eu preciso fazer. Ou talvez você esteja se sentindo de uma forma diferente, está tudo bem na sua vida. Parece que não falta mais nada dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos, mas no fundo o coração ainda sente falta de alguma coisa. Então você quase pega uma rota alternativa para tentar achar isso que está faltando no seu coração, porque profissionalmente você já chegou onde imaginava, financeiramente já alcançou os seus objetivos, algumas experiências que você planejava também já alcançou, entretanto falta alguma coisa, porque a sua felicidade não está completa, não está plena. E uma pergunta que você precisa fazer e você vai fazer, qual caminho eu preciso tomar? O que eu preciso fazer ou o que eu preciso deixar de fazer? Em busca desse conforto no coração. E aí alguns conselhos aparecerão oferecendo rotas alternativas, às vezes conselhos externos, mas às vezes conselhos internos do nosso próprio coração. Existem caminhos pelos quais o Senhor nos levará, como eu disse, que se pudéssemos nós não desejaríamos ir. Mas existe algo em mim e em você, com o poder não apenas de nos orientar, mas também para nos encorajar, para nos corrigir, para nos preparar. E algo que eu digo e que eu me refiro, e eu já disse aqui anteriormente, é o Espírito Santo do Senhor, que habita em mim e habita em você.
O Espírito Santo nos dá coragem, nos direciona, dirige a nossa vida, muda os nossos planos. Em muitos momentos da nossa vida, nós tendemos a nos comportar como aqueles discípulos. Quando percebemos que vamos sofrer, ou que alguém que nós amamos vai sofrer, então você tenta aconselhar ou buscar então uma rota alternativa. Eu me recordo que, voltando lá na história da minha tia, eu fui ensinado a criticar. Eu fui ensinado a não entender a escolha dela. E eu cresci criticando ela. Eu cresci achando que ela tinha feito a pior escolha da vida dela. E já na fase adulta eu ainda achava isso. Até que o Senhor então me chama para o ministério pastoral. E aí eu começo a experimentar algumas perdas. Mas também experimentar a glória de ver pessoas sendo transformadas pelo poder transformador do Evangelho. E isso é maravilhoso, isso em nenhum outro lugar você vai conseguir experimentar isso. Não existe nada nesse mundo que se compara com o prazer de ver vidas sendo retiradas do império das trevas e sendo transportadas para a luz. Pessoas saindo de um caminho de morte e indo para um caminho de vida. Somente Jesus tem esse poder. E aí então é que eu fui entender. Aí então é que eu comecei a segurar a corda para ela descer o poço. Porque até esse momento eu não conseguia entender a loucura que é largar tudo e seguir ao Senhor Jesus. E é exatamente isso que Paulo faz. Quando olhamos para a reta final do verso 13 ao 16, nós percebemos então que a vontade do Senhor exige rendição. E é a resposta de Paulo aos seus amigos. Lucas então vai mostrar Paulo caminhando cercado de comunhão, despedida, oração. Depois nós vimos Paulo diante de alertas, lágrimas, conselhos bem intencionados que poderiam desviá-lo do caminho. E aí agora Lucas chega na parte do texto que é extremamente profundo, que é quando Paulo não apenas entende que o caminho será difícil, ele também revela que seu coração está rendido à vontade do Senhor. O verso 13 vai dizer assim: que fazeis chorando e entristecendo-me o coração, porque estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Aqui começa o terceiro movimento desse texto. Ele não nega a dor, ele entende. Realmente isso vai acontecer. Ele não trata os irmãos ali com frieza, ele não age como se alguém fosse alguém insensível ao amor daqueles que estavam ali tentando fazer e desistir, mas não por propósito ou por sentimento ruim, mas por amor e cuidado. Paulo, você vai morrer, então não vai para lá. Não vá. Mas Paulo diz que aquelas lágrimas estavam entristecendo o seu coração. Sim, a insistência dos irmãos pesava sobre ele. O amor deles tornava aquele momento ainda mais difícil. A forma que eles tentavam persuadir Paulo para que Paulo desistisse do propósito, mexia com o coração, com a estrutura de Paulo. Mas Paulo sabia que não poderia abandonar o caminho que o Senhor havia dado nas mãos dele. Não poderia. Porque simplesmente só porque esse caminho envolveria sofrimento, ele estava preparado para passar por tudo aquilo que Deus havia designado. Paulo estava disposto não somente a ser amarrado, mas até morrer por Jesus Cristo. E aqui fica claro que o que governa o coração de Paulo, que governa a sua vida, ele entende que a sua vida pertencia a Cristo Jesus e não a ele. Ele sabe disso, e ao longo da viagem o Espírito, ele foi revelando que Paulo enfrentaria cadeias, tribulações, isso tudo estava no caminho. Mas quando essas coisas eram ditas, os irmãos interpretavam de uma forma errada, porque você pode pensar, pastor, mas existe uma tensão esquisita, porque o tempo todo o Espírito Santo então vai dizendo para Paulo não ir, mas aí agora Paulo diz que o Espírito Santo disse que ele fosse, então como é que eu entendo isso no texto? O Espírito Santo em momento nenhum falou que Paulo não fosse, as pessoas pediram que Paulo não fosse, o Espírito só estava dizendo, olha, o caminho não vai ser fácil, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar tribulações, vai haver lutas, vai haver grande dificuldade. E aí então Paulo não largava isso, e os irmãos então dizem, olha, só tem uma coisa a fazer. E eles disseram no verso 14, faça-se
a vontade do Senhor. Ou seja, não tem como eu convencer Paulo, então, que a vontade do Senhor seja feita. E eles param de insistir, eles param de tentar controlar o caminho, eles param de tentar proteger Paulo de algo que Deus já havia revelado. Agora eles entregam Paulo ao Senhor, como se eles pudessem fazer isso naquele momento, mas na verdade eles entendem e fazem isso com o seu coração. Que seja feita a vontade do Senhor. E aqui está o ponto. Seguir os passos de Jesus não é apenas discernir o caminho, é render-se à vontade de Deus quando esse caminho custa mais do que nós imaginávamos. Porque nós fazemos planos e está tudo certo. Nós projetamos, mas na medida que nós vamos caminhando, o caminho às vezes parece ser mais pesado do que nós imaginávamos. As dificuldades, elas parecem mais fortes. E isso é um cuidado que nós precisamos ter. Talvez seja aqui, esse ponto do texto toque de forma mais profunda a nossa vida. Porque nós falamos muito sobre vontade de Deus, oramos dizendo: Senhor, seja feita a sua vontade. Isso é maravilhoso, nós cantamos sobre entrega, sabe? Que pertencemos a Cristo, mas na prática muitas vezes queremos que Deus confirme o caminho que nós já escolhemos e não nos render ao caminho que Ele tem para nós. Paulo, ele sabia e ele nos mostra isso. Ele não está tentando encaixar Deus dentro da sua agenda, dentro do seu projeto. Paulo está rendido ao projeto de Deus, ainda que esse projeto o leve por caminhos difíceis. Isso confronta o nosso coração, porque uma das marcas da nossa cultura é, de fato, a necessidade de controle. Nós queremos controlar tudo, nós queremos fazer e sempre ter tudo nas nossas mãos. Planejar não é pecado. Ser prudente também não é pecado. Nós precisamos entender isso. O problema começa quando a nossa necessidade de controle se torna maior que a nossa disposição em obedecer. Sim. Aí todo caminho que ameaça o nosso conforto parece errado. Então eu vou buscar uma rota alternativa. Toda obediência que exige renúncia, a gente vai dizer então, isso é exagerado. Não precisa. Não. Deus não precisa disso, porque Ele já fez na cruz do Calvário. E a gente ainda utiliza esse argumento para dizer que não precisa sofrer por Jesus. E todo custo começa a aparecer sinal de que Deus não está naquele caminho. E sem perceber, podemos chamar de sabedoria aquilo que na verdade é medo tentando se vestir de prudência. Paulo, ele não vai desprezar a prudência. Ele ouviu os irmãos, ele sentiu o peso daquela cena, ele sofreu com aquelas lágrimas, mas havia algo que ele não podia fazer: abandonar o caminho do Senhor, apenas porque esse caminho seria um caminho doloroso. E talvez Deus não esteja te chamando para Jerusalém como chamou a Paulo, assim como o próprio Senhor Jesus foi, mas sim, existe alguns chamados do Senhor para a nossa vida que vai nos custar algumas renúncias, vai nos custar algumas coisas, e nós precisamos entender isso, que isso faz parte do processo, e a cada passo que nós vamos dando, nós vamos nos parecendo mais com esse Senhor. Pode ser, de repente, uma conversa difícil no casamento, que você tem tentado fugir, porque isso vai exigir do seu coração renúncia, humilhação. Pode ser um caminho difícil no seu trabalho, na sua vocação, que vai exigir de você uma dedicação maior e uma renúncia, uma morte do seu ego, do seu eu. Pode ser a sua vida devocional que a agenda engoliu e não existe mais leitura da palavra, não existe mais oração, não existe mais tempo de comunhão com Deus. Nós precisamos entender que Paulo, ele não romantiza a dor. A questão é outra. O discípulo de Jesus não pode usar todo custo como justificativa para abandonar a obediência. A pergunta aqui não é apenas qual é o chamado de Deus para a sua vida. Essa pergunta é importante, mas existe outra além dela. Existe alguma área da minha vida em que eu ainda resisto à vontade do Senhor? Porque o chamado de Deus começa quando Jesus diz: segue-me. Sim. Se hoje você perceber que tem resistido em alguma área da sua vida a esse chamado, volte para Deus o quanto antes. Isso pode acontecer conosco. Não precisa de ser não crente para que isso aconteça.
Isso acontece com o não crente, mas também acontece com aqueles que seguem ao Senhor Jesus e que o caminho passa a ser comum e que o relacionamento com o Senhor vai ficando às margens. Antes de Paulo ir para Jerusalém, Jesus foi sabendo que seria rejeitado, preso e entregue nas mãos dos homens. A cruz estava diante dele no Getsemane. Ele sentiu o peso da dor e a dor da obediência, e ele orou dizendo: não faça a minha vontade, mas sim a tua, Senhor. Essa é a nossa esperança. Nós não somos salvos porque conseguimos nos entregar perfeitamente. Somos salvos porque Jesus se entregou perfeitamente. É sobre essa graça que nós podemos viver. É por isso que a palavra nos chama a dizer: faça-se a vontade do Senhor. Ela não está nos chamando para uma obediência fabricada na força do braço. Não nos chama a descansar, ela nos chama a descansar naquele que já se entregou por nós, que é o Senhor Jesus. É sobre pertencer àquele que governa o caminho. E que o Senhor nos ensine com temor, fé e humildade a dizer: faça-se a vontade do Senhor. Cantamos isso, dizemos isso, mas precisamos experimentar isso quando a vontade do Senhor confronta a nossa vontade. Que o Senhor possa nos ajudar. Vamos falar com Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra. Somos gratos ao Senhor, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Somos gratos a Ti, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nos ajude a fazer a Sua vontade. Nos ajude, Deus querido, a nos render à Sua vontade. Pai, essa oração, Deus, que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída, lhe concedendo misericórdia e paz. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a vinda do Senhor Jesus, e todos nós possamos dizer amém.